Fala galera, e aí, meu? Sexta-feira de carnaval, mas tô aqui, ó, ralando, estudando, trabalhei até tarde e vamos que vamos estudar Linux, mano. Esquece a folhinha um pouco aí, bora estudar e vai ser muito legal quando essa galera conseguir o primeiro trampo aí com Linux, o primeiro emprego e falar, putz, no carnaval eu não saí, mas valeu a pena. Pra quem curte carnaval, né? Não é o meu caso. Mas é isso aí, rapaziada. Hoje a ideia é que a gente fale sobre essa estrutura de diretórios existente no Linux, tá bom? E que a gente entenda, né, quais são os diretórios mais importantes, tá? E bora lá, vamos começar a falar. Basicamente, essa estrutura, para quem utiliza Windows, é bem diferente, né? Então, para quem nunca acessou um Linux antes, com certeza esse primeiro contato vai dar um choquezinho, assim, normal, né? Coisa nova. Mas depois que você entende essa questão da hierarquia, é bem tranquilo, tá bom? Eu executei esse comando, não se preocupe com ele agora, o tree, é basicamente de árvore mesmo, ele exibe aí a árvore de diretórios, né, existente no Linux, e eu executei de forma proposital mesmo esse comando para que a gente veja alguns dos principais diretórios aí, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que saber, na verdade que é legal saber, é que existe um padrão e ele não foi criado à toa, né? Tem uma razão de ser aí nessas questões de como organizar os diretórios. E o Linux ele é baseado num padrão, essa estrutura de diretórios do Linux é baseada totalmente num padrão chamado FHS, que vem do inglês File System Hierarchy Standard. Salvo engano é isso. E esse padrão ele é mantido pela Linux Foundation, que é assim uma organização de muita credibilidade, vale a pena conhecer. Se você não conhece, vou deixar a referência, tá? É muito importante, ela mantém diversos projetos open source. Se você não sabe o que é open source, deixa um comentário aí pra gente e também já pode ficar à vontade para pesquisar, que é o mundo que você está entrando aqui, né? A gente falou um pouquinho, né, nas primeiras aulas sobre o Linux e sobre essa questão de open source, mas foi muito superficial. Mas é isso. E aí, basicamente, a gente tem essa estrutura baseada nesse padrão, que também é utilizado por sistemas operacionais Unix e também os baseados em BSD, como o FreeBSD, por exemplo, tá bom? Basicamente, tudo que existe no Linux em termos de diretórios vai ficar abaixo do barra, né? Por isso que a gente fala por isso que eu citei aí essa questão da hierarquia, tá bom? Então, tudo que existe no Linux vai ficar abaixo desse diretório barra. Esse diretório é o diretório raiz do sistema operacional e sem ele, sem chance. Beleza? Guarde isso aí que já tá bom. O barra bin, antigamente ele era separado, esse barra bin, esse diretório barra bin. Agora ele está incorporado no SR, né? E esse diretório ele armazena os comandos essenciais para que todo usuário Linux, independente de ser admin ou não, ele consiga executar alguns comandos, algumas atividades aí no sistema operacional. Um exemplo disso é o comando ls, por exemplo, que lista arquivos e diretórios. Ó, tá vendo? Eu tenho no meu diretório um arquivo script.sh e tenho um diretório que chama-se teste. E aí, depois a gente vai entrar nos parâmetros que a gente pode passar, né, para os comandos. Não é essa a ideia agora. Eu coloquei um parâmetro chamado "-l", eu consigo ver a data de criação, eu consigo ver quem é o dono do arquivo, qual a data que ele foi criado, enfim. Tá bom? Então,
voltando aqui, nós temos no bin, no barra bin, nós temos os arquivos essenciais, os programas, os binários, né, os programas, os executáveis essenciais que qualquer usuário pode executar, como por exemplo esse comando ls, tá bom? Como que eu sei se isso é verdade? Eu vou limpar a tela aqui. Eu vou dar um ls-l e vou colocar o caminho aqui do diretório. A ideia é que ele liste tudo que eu tenho dentro desse diretório. Vai ser muita coisa. Quer ver? Olha lá. Tem diversos comandos aí. Eu vou, para facilitar, eu vou colocar o nome aqui do comando ls. Olha lá. Ele está me dizendo que aí, ó, no barra bin eu tenho um binário, eu tenho um executável, um programa que chama-se ls, que é exatamente esse que eu executei aqui, tá bom? Depois a gente vai entrar nos detalhes, como que ele sabe, né, encontrar esse ls aí quando eu digito o comando, porque eu não estou digitando o caminho inteiro do comando, mas basicamente é isso que a gente precisa saber. No barra bin, então, nós temos os programas que são essenciais para todo usuário, tá bom? Independente de ser admin ou não. Na sequência, nós temos um diretório que chama barra boot, que como a gente já pode meio que deduzir, ele contém diversos arquivos aqui, alguns arquivos, diversos não, mas alguns arquivos que são referentes à inicialização do sistema operacional. Tem uma pastinha aí que chama grub, a gente chama de grub, que é referente ao gerenciador de boot da máquina. A gente vai falar mais para frente, nesse curso básico a gente vai entrar a fundo no grub para entender como ele funciona, né? Não sei se a fundo, mas entender como ele funciona, né? E saber para que ele serve, o que exatamente ele faz. Esse é um diretório que, se você está começando, eu não aconselho que você mexa nele, tá? Porque uma vez que você fez alguma configuração que não é bacana, que não rolou para o sistema operacional, vai ser bem complicado assim, para quem está começando de recuperar a máquina, né? Beleza? Mas a gente vai fazer algumas alterações aí no decorrer do curso. E importante que você saiba que o barra boot está ligado totalmente a inicialização da máquina, tá bom? Tem arquivos e diretórios que são referentes a isso. Beleza? Na sequência, nós temos o barra dev. O barra dev é um carinha interessante. Você não se assuste, depois a gente vai entrar no detalhe também. Primeiro nós estamos falando o que ele guarda, depois a gente vai ver, legal, o que é esse loop 1, o que é fd, fica tranquilo, beleza? Vamos entender primeiro o que ele guarda. Ele guarda basicamente referências, ele cria um arquivo, por exemplo, quando você tem um mouse conectado à sua máquina. É aqui que ele vai fazer referência para esse mouse. Eu tenho um CD-ROM, olha lá, o CD-ROM já é mais fácil de visualizar, né? Ele está aqui. Então, todos os dispositivos que são conectados ao sistema operacional, como mouse, webcam, tudo isso aí, quando você tem isso conectado à sua máquina, ao seu PC ou ao seu Note, basicamente vai existir um arquivo aqui que faz referência a esse device, tá bom? O barra dev é justamente isso, vem de device. Beleza? Só isso que a gente precisa saber também, tá tranquilo? Não entre nos detalhes agora, a gente vai entrar logo num futuro bem próximo aí. O próximo diretório é o barra etc. Esse carinha é bem interessante. Eu vou dar Quando eu digito cd barra etc, o cd eu estou falando basicamente para ele entrar nesse diretório. Então, entre no diretório barra etc, tá? É um comando. E aí eu vou listar aqui só para a gente ver o que tem. Ele tem muita coisa. Esse etc vem de etc, né? Porque no passado, lá atrás e tal, há muito tempo atrás, os caras que eram sysadmin,
eles jogavam arquivos aí que eram considerados lixo. Era uma situação desse tipo, do tipo, putz, eu não sei onde eu coloco esse arquivo, então joga lá no /etc. Só que há muito tempo isso mudou, né? Já tem muito tempo que isso mudou. O /etc, você precisa gravar que ele armazena todos os arquivos, os diretórios de coisas que eu consigo configurar no Linux. Ou seja, tudo que eu consigo configurar no Linux vai ter um arquivo no /etc, um diretório lá, um arquivo .conf no /etc, para que eu consiga alterar, fazer alterações, né? Por exemplo, eu quero fazer alguma configuração de rede que eu quero alterar, eu quero deixar meu IP fixo. Lá no /etc eu tenho um arquivo específico para alterar isso. Eu quero fazer alterações no meu particionamento. Lá no etc vai ter um arquivo onde você faz esse tipo de alteração, tá bom? Então, basicamente é isso. O /etc é um diretório muito, muito importante, né? Para quem não era nada no passado, aí, só alegria agora, né? Tem sabor de mel o negócio. Zoeira. Pra quem conhece aí as músicas malucas que existem. Mas é isso aí. O /etc é esse carinha muito importante. Beleza? Agora eu vou falar de um cara que também é muito importante, que é o /home. O /home é o diretório. Ele armazena os diretórios pessoais de cada usuário que foi criado no sistema, tá? Exceto do root. O do root é outra história, a gente vai ver mais pra frente. Mas quando eu crio um usuário, eu vou até criar um usuário aqui, add user. Não se preocupe com esses comandos agora, tá? Eu tô criando um usuário chamado teste, tá? Ok, ele vai me falar, eu não sou root. Eu vou usar um comando aqui para executar como root, tá? O root é o administrador. Então, é só um exemplo. Depois a gente volta nessas questões, comandos a gente vai ver com detalhes, tá? Então, digitei aqui, ele vai me pedir a senha de root, eu digitei, tá? Beleza, ele vai falar que senha que você quer colocar, vou colocar aqui, tô passando rápido porque a gente vai ver isso aí mais pra frente, então fiquem tranquilos. Eu só vou criar um usuário diferente, só para vocês verem que realmente no /home vai ter uma outra coisa. Agora eu vou logar aqui como root, porque assim, beleza. Eu tô aqui no /home e eu criei um usuário chamado teste. Quando eu crio um usuário no sistema, automaticamente o Linux vai criar um /home e o nome daquele usuário, que vai ser essa pasta teste, por exemplo, do usuário teste, só ele vai conseguir acessar, gerenciar os arquivos e tudo mais, tá? Mas você conseguiu. Sim, eu consegui porque, lembre-se, eu estou logado como root, que é o administrador, e aí eu só loguei como root para eu poder enxergar esse /home /teste, né? Se eu estivesse como Fabrício, vou sair do root, é até legal porque aí a gente mostra, né? Já não sou mais root, estou com o usuário Fabrício, né? E aí eu vou tentar listar, vou dar um ls-l no /home. Peraí. Eu tô com... Na verdade eu consigo listar, mas eu não consigo... eu não consigo acessar, tá bom? Desculpa aí a falha. Então, é isso. Basicamente, você não consegue acessar... Você como um usuário normal, você não consegue acessar o /home de outro usuário, tá bom? A menos que... Não é o certo, tá? A menos que o cara como root dê uma permissão que todo mundo possa acessar o home de todo mundo, né? Eu administrei servidores Linux durante muito tempo, onde o pessoal utilizava via rede, e isso é uma questão até de segurança, tá bom? Então, só corrigindo o que eu falei, na verdade eu até visualizo no /home, tá? O diretório dos outros usuários, mas quando eu vou entrar, eu vou dar um cd teste, eu tô falando entra no diretório teste, eu não consigo, olha lá, permission denied, você não tem permissão. Agora se eu tentar acessar o Fabrício,
aí sim, ó, ele me deixa listar tudo que eu tenho aqui, tá bom? E eu estou aqui, ó. O pwd é basicamente um comando que vai me mostrar em qual diretório eu estou, certo? Então, beleza. Já demorei demais aqui no /home. O que você precisa saber é isso, que é um diretório onde ele armazena os arquivos, os diretórios pessoais, na verdade, de todos os usuários que são criados no sistema operacional, tá bom? Deu uma enrolada aqui, mas é isso. No /home ficam os diretórios pessoais de cada usuário criado no sistema. Fechado? Beleza. Um outro carinha que é bem legal, que assusta também às vezes, é o /lib, tá? O /lib ele vai armazenar basicamente bibliotecas, né? Como o nome já diz, que são códigos que são usados pelos aplicativos aí do sistema, né? O /lib ele também armazena algo muito importante, que são os módulos do kernel, né? O que é isso? O que são esses módulos do kernel aí que você está falando? Não estou entendendo nada. Basicamente, quando eu falo em módulo de kernel, eu tenho drivers para que a minha placa de vídeo funcione, para que a minha placa de rede funcione. Então, é isso, tá bom? /lib, ele vai armazenar bibliotecas que são usadas pelo sistema operacional, aí, pelo Linux, e vai armazenar os módulos do kernel. Vocês vão notar, isso é legal de falar, que vão existir outras pastas, né, chamadas lib, mas sem dúvida a mais importante é essa que a gente está citando aqui, que é o /lib, tá? A importância dela, como a gente já falou, armazena aí essas bibliotecas e os módulos do kernel que são de extrema importância para que a gente consiga utilizar aí de uma forma adequada o Linux, tá bom? Fechado. É isso aí. Agora nós temos o /media. Que é esse cara? Olha, ele não tem nada aqui, porque eu não tenho, infelizmente, nenhum pendrive para conectar aqui para que vocês vejam, mas tudo bem. O /media é um diretório que ele vai exibir todos os devices, por exemplo, HD externo que você plugar na máquina, pendrive, ele vai mostrar aqui no /media. Ele monta automaticamente, se você tiver no modo gráfico. Hoje em dia é muito mais tranquilo isso, né? O Linux já reconhece, já mostra e tal, mas antigamente não era assim não. Mas enfim, se você espetar um pendrive aí na sua máquina, você vai visualizar no /media que ele foi montado, e aí você entra no diretório, utiliza normalmente, tá bom? Mais pra frente a gente vai ver os comandos certinhos de como acessar o diretório, que é o exemplo que eu dei ali do CD, né? Estou entrando em cada diretório e conversando aqui, mas basicamente é isso. O /media vai mostrar todos os dispositivos aí que são plugados, por exemplo, na USB, e como pendrive e HD externo. Certinho? Um outro cara muito interessante, inclusive eu cheguei a pegar versões, distribuições Linux que só tinha ele, é o /mnt. O /mnt vem de Mount Point, né? De Mount. Atualmente ele é utilizado para montar esses devices manualmente. Imagina que antigamente não era tão simples assim, você plugar um pendrive e aí você já aparecer na tela, lá no modo gráfico tranquilo, né? E você já começa a usar. E no Linux não era nada tranquilo, assim, tranquilo no sentido de que você não apenas plugava
o pendrive ou o HD externo e já sair utilizando. Você tinha que dar um comando de mount e passar parâmetro, falar qual era o tipo de file system que tinha ali naquele disco para que o Linux conseguisse reconhecer. Beleza? Basicamente, o MNT serve para isso, para montar alguns devices manualmente, tá bom? E aí tem até um registro na Linux Foundation, ele não é tão utilizado hoje em dia, né? As coisas mudaram bastante. Beleza? Próximo carinha. Esse cara aqui é o OPT, tá? cd/opt. Imagina o seguinte, esse diretório ele vai armazenar tudo o que eu instalo por minha conta, assim, sem utilizar o apt-get, que depois a gente vai ver. Sem utilizar os repositórios do Linux, eu instalo manual. Então eu baixei um pacote aqui para Linux, vou instalar o Skype. Basicamente, por padrão e por convenção, eu vou instalar esse carinha aí no /opt, tá? Quando eu instalo via comando, por exemplo, tem um comando no Ubuntu que eu digito apt install e coloco o nome do pacote. Aí já é diferente, porque quem está gerenciando isso é essa ferramenta chamada apt. Mas quando eu instalo, manualmente e tal, pego um pacote, instalo, executo a instalação, o instalador, normalmente esse programa aí, que não é essencial para o sistema operacional, ele vai ficar no /opt. Fechado? Outro carinha super importante, /proc. /proc ele contém informações sobre tudo que tem no computador, tá? Basicamente é isso. Se você gravar isso já está ótimo nesse começo. Eu consigo pegar aqui informações sobre CPU, sobre memória. Eu consigo inclusive acessar informações sobre o kernel. Lembra do kernel que a gente falou bastante e tal, né? E a gente vai falar também de kernel com mais detalhes. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um cat. O cat ele vai ler um arquivo que está no /proc que chama cpu-info. Ó, ele vai basicamente abrir o arquivo e mostrar na tela, tá? Aí, ó, olha só que interessante. No /proc eu leio esse arquivo chamado cpu-info. Eu tenho algumas informações interessantes aí sobre o meu computador, tá bom? Então, basicamente é isso. Tem bastante coisa aí. Tem muitas informações. Essa máquina que eu tô só tem um core. Então, depois a gente pode até falar sobre alguns desses itens aí que são interessantes e para a gente entender mesmo e ter um pouco mais de conhecimento. Beleza? O /proc, então, armazena informações sobre o computador no geral e basicamente sobre o kernel, né? Beleza? Vamos lá, deixa eu limpar a tela aqui. Esse comando limpa a tela, tá? Não se preocupem com comandos, mas conforme eu vou executando aqui, eu vou comentando só para vocês não ficarem aí perdidos. Beleza. Próximo diretório. Tentei acessar. Tomei um erro de permissão. Lógico, eu não sou root. O próximo diretório, ele é o /root, tá? Ele é o /root. O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Deixa eu entrar como root. Então o sudo /root vai ficar difícil. Beleza, eu tô como root aqui. E agora eu vou conseguir acessar o /root, tá? Tô aqui no /root. O /root é o diretório pessoal do usuário root, que é o administrador. Ou seja, somente o usuário admin vai conseguir acessar o /root, tá? O usuário admin, nesse caso aqui, a gente chama de usuário root, beleza? Então, o /root é um diretório pessoal do usuário root. Fechado? Isso aí. Deixa eu limpar a tela aqui. Tem um toque, né, mano? Tem que limpar a tela toda hora. Beleza. Vamos lá. O próximo diretório que eu quero mostrar para vocês é esse /sys.
sys de sistema, obviamente. E aí a gente tem informações sobre o sistema como um todo. A diferença dele para o /dev, por exemplo, é que no /dev eu tenho lá o arquivo que faz referência ao device que está lá, né? Que foi plugado na máquina, ou que já, quando o sistema operacional subiu, ele já foi criado, né? A diferença entre o sys e o dev é que no diretório sys, muitas vezes a gente consegue manipular esses dispositivos, né? Fazer alterações. Você imagina que você tem uma placa de rede, você quer alterar determinado parâmetro. Já tive experiência no passado de ter que alterar algumas coisas muito específicas do sistema. E aí não era só... assim, não era suficiente só fazer a alteração de config lá no /etc, entende? Então, a gente vai entrar nesse tema também, e basicamente o sys é isso, ele deixa você alterar algumas configurações de dispositivos que estão na máquina, né? Sejam eles alguns dispositivos que foram plugados depois, ou dispositivos que já estão na máquina, que são oriundos da máquina, sei lá, placa de rede, placa de vídeo, tá? E basicamente é isso, então. O próximo que eu vou falar aqui também é um cara muito utilizado, o /tmp. Imagina que quando você sobe a sua máquina, tem alguns arquivos de sistema operacional que são temporários, que é justamente de onde vem esse nome aí, tá? Esses arquivos temporários, eles ficam nesse /tmp, tá bom? Já deve ter alguma coisa aqui, ó. Tá? À medida que, se por acaso você desligar essa máquina, esses arquivos eles serão perdidos, tá bom? Então, imagina que quando você tem algum software que está rodando, sei lá, um Skype, ele vai gerar alguma coisa dele aqui no /tmp, por exemplo, tá? Uma outra prática que é muito comum entre sysadmin é, por exemplo, eu tenho uma equipe de dev e tem um cara que é o sysadmin, que no caso sou eu. Eu quero mandar um arquivo para o servidor, então eu já mando logo para o /temp, por dois motivos. Se é um servidor de desenvolvimento e se tem essas questões de segurança, de acesso e tudo mais, o /temp todo mundo tem acesso e vai conseguir copiar o arquivo. O outro é que, por exemplo, o sysadmin que é mais preguiçoso, se ele esquecer de apagar o arquivo, em tese, se essa máquina desligar, automaticamente o trabalho dele está feito. Mas lembrando que o Linux não foi feito para ser desligado, né? A não ser que seja uma máquina de desenvolvimento, principalmente em nuvem, dependendo do tipo de sistema que a gente consegue agendar para ela ligar em determinado momento da manhã e desligar à noite para não gerar custo, né? Porque a gente sabe que cloud funciona como um taxímetro, né? Você está ligado ali, a máquina está ligada, você está pagando ali como se fosse um taxímetro. À medida que você para, você só paga um armazenamento que é mais em conta. Fechado? /temp, então, arquivos temporários. Beleza? Outro diretório extremamente importante, /var. /var também tem uma história interessante. Ele no passado, os sysadmins, raça, viu? Os caras achavam que os arquivos que existiam aí, os diretórios que existiam no /var, variavam bastante. E aí por isso ficou /var. Tá? E hoje já não faz tanto sentido, né? Porque a gente tem, por exemplo, o /temp, os arquivos variam muito, né? Você starta uma aplicação, ele vai criar algumas coisas no /temp. Se você parar, ele você vai perder aqueles arquivos. Então, hoje já não faz muito sentido isso. Mas beleza, só curiosidade aí. O /var, ele tem um dos diretórios que ele tem, assim, que eu vou citar aqui, que é muito importante, é o /var /log. /var /log. Esse cara é amigo de quem administra
o sistema operacional. Cara, você tem alguma coisa instalada aqui? A gente vai instalar servidor web para ver como que os caras hospedam sites, né? Vou mostrar isso para vocês. Deu erro. Vem aqui no /var/log, vai ter um arquivo aqui que vai te mostrar algumas informações. Quer ver um exemplo de log? O CloudInit log, que é um arquivo do Ubuntu que mostra ali o log de inicialização referente a init. Ó. Só vou dar um cat, que é um comando que vai ler o arquivo, mostrar na tela, né? Só para vocês verem como que ele vem. Ó. Tem muita informação com horário. Então, se tiver algum erro, algum problema, a gente consegue identificar. O /log é um diretório assim que todo sysadmin utiliza diariamente. Opa, executei o clear aqui para limpar a tela, digitei errado. Tá? O /var/log é essencial. Beleza? Um outro carinha que é mais recente e que tem sido utilizado aí pelo Ubuntu, específico do Ubuntu, tem sido utilizado, foi incorporado recentemente, é o Snap. O Snap é uma ferramenta que te permite instalar alguns pacotes, como eu citei aí, né, no decorrer do vídeo. Por exemplo, quero instalar o VI, que é um software. E eu uso o Snap e mando instalar. Snap, install, VI. Tá? Um exemplo de cabeça aqui. Beleza. Eu instalei esse pacote. O Snap ele vai armazenar todas as informações de pacotes que foram instalados por ele nesse /snap. Tá bom? Então, tudo que foi instalado via Snap, ele vai deixar aqui nesse diretório. Tá? É uma coisa recente, ele foi uma ferramenta que foi incorporada recentemente ao Ubuntu, tá? É específico da distro Ubuntu. E uma das coisas, né, que a gente falou lá das distros é isso, tem algumas coisas específicas, o pessoal de dev decide implementar, isso aqui acho que é legal ter, e aí foi o que fizeram com o Snap. Beleza? Ele armazena basicamente os arquivos, diretórios de softwares, aplicativos que foram instalados via Snap. Fechado? Bom, galera, é isso. A ideia aqui foi apresentar todos os diretórios mais importantes, né? Não todos os diretórios, mas os diretórios mais importantes no Linux, que fazem parte aí do dia a dia, que a gente vai utilizar bastante. Espero que vocês curtam, tá? Se estiver fazendo sentido para vocês essas aulas, dá um feedback pra gente, porque o negócio dá um trampo do caramba fazer, mas é bem legal porque eu sei que uma galera tá acompanhando. Divulgue isso aí pra galera, por favor, pra galera que tá precisando de um novo rumo, quem sabe aprender um pouco de Linux, a pessoa já pode conseguir um trampinho ali de suporte e mudar de vida, né? Essa é a ideia. Fechado? Falei basicamente assim, muito rápido sobre cada diretório. O vídeo acaba ficando longo porque são muitos diretórios, né? Tem algumas curiosidades, comentários, mas nos próximos eu prometo que eu quebro esses vídeos em 2 partes. Fechado? É isso. Dá um joinha aí se esse vídeo fez sentido para você, divulga pro pessoal e quem sabe a gente vai ter uma comunidade mais fortalecida ainda. Tem o grupo de WhatsApp falando em comunidade. Só tem camisa 10 lá. Se não entrou ainda, tá perdendo. Beleza? Abração para vocês. Até mais.